saía de casa, passava 1, 2 dias fora, assim, né, do nada. E o povo ficava desesperado. E eu fazia aquilo, não era porque eu queria uma rebelião contra a família, não era uma rebeldia. É porque eu não aguentava, né? Eu tinha uma válvula de escape de alguma maneira. Isso eu estou falando muitos anos atrás, né? Então meus pais não entendiam e às vezes eu pedia, pelo amor de Deus, para ficar na casa de algum amigo, eu não queria voltar para casa. Não era porque minha casa era um ambiente de violência nem nada, mas porque tinha vizinhança, né? E os vizinhos botavam som muito alto e tinha era som de um lado, som do outro, música diferente. Eu não aguentava aquilo, era um ambiente muito ruim para mim. E eu disse, deixa eu passar pelo menos um dia, deixa eu dormir na tua casa. Hoje era assim. Então meus amigos dessa época, eles lembram, né? Então eu não vou voltar para casa, eu não vou conseguir. E eu ficava em pânico mesmo, eu entrava numa crise de pânico ao ponto de suar aquela coisa todinha da ansiedade extrema. E aí o pessoal me acolhia, né? Os pais dos meus amigos, alguns, né? Fica aqui, meu filho, pra sua casa hoje não, era assim. Aí eles falavam com meus pais e tal. Mas enfim, o foco aqui da minha fala é esse. A família, ela precisa também ter esse suporte, né, para que ela tenha também força, não somente essa força de lutar por direitos, né, que também é importante. Eu acho que a fala do Dudu, eu me sinto plenamente contemplado, mas existe um outro aspecto também, que é a saúde, né, desse ambiente, dessa família, de uma forma geral. Porque depois vem a sensação de culpa. Quando eu recebi um diagnóstico, já agora adulto, né, que eu fui compartilhar com a minha família e tal, fui lá numa reunião no domingo, foi uma oportunidade que meu irmão não mora aqui, ele mora em João Pessoa, mas estava nesse final de semana, ele veio para cá, né, para um momento assim de descanso. Eu aproveitei porque coincidiu, a gente fez uma reunião familiar para conversar sobre isso. Então quando eu fui colocar isso, a minha mãe simplesmente ela chorou, ela disse, meu filho, eu quero pedir perdão assim, pelas coisas que eu falei para você, pelas coisas que eu não entendia, né? Então, olha o tempo que essa mulher passou carregando coisas também com ela, né? E o meu pai também, né? Que dizia, meu filho, me perdoe, assim, né? Porque ele não entendia as minhas crises, eu tinha birras mesmo de tacar no chão, tacar a cabeça na parede, porque eu não aguentava a agonia do meu juízo, por conta dos estímulos, né? E eles não entendiam, achavam que era apenas uma birra, ou que eu estava querendo confrontá-los de alguma forma, né? Então aí veio essa coisa da culpa. E agora, né? O que fazer com isso? Com esse sentimento que brota ali a partir de uma percepção, né, deles, assim, achando que foram culpados de alguma coisa. Tipo, mas ninguém tem culpa. Não é, aqui a nossa conversa não é como é que a gente chama? Como é que fala? Encontrá-los culpados. Lavar roupa suja. Né? É isso que eu quero dizer. Não é para lavar roupa suja. Eu estou apenas compartilhando uma alegria que eu estou sentindo. Eu estou feliz por me entender agora. Agora eu posso me auto-libertar, né, dos esforços desnecessários que eu fazia, das minhas tentativas de tentar ser de alguma forma. Então, o diagnóstico, a pessoa autista, de uma forma geral, ela vai poder passar a vida inteira invisível na sociedade. Porque quem não tem um autoconhecimento, né, tem muitas pessoas que eu conheço que se auto-identificam como pessoa autista, mas vivem de uma forma semelhante como eu vivia. Porque não querem, tipo assim, eu não quero encarar uma realidade dessa, né? Porque eu vou ser taxado como uma pessoa com deficiência. Eu digo assim, mas não é a questão de ser taxado como uma pessoa com deficiência, né? Então, nós somos de uma tal forma, né, que esse enquadro, vamos dizer assim, né, que as leis proporcionam, né, que tudo proporciona, é o mínimo, né, que a sociedade que pode ser feito para poder meio que, vamos dizer assim, de uma forma coletiva, dar o suporte mínimo, né? Por exemplo, eu vi o quanto isso é bom no dia que eu precisei. Eu não ando em shopping, é difícil, né? Mas quando eu fui precisar ir no shopping, que eu precisei estacionar, então que tinha lá uma vaga reservada, é uma coisa bem simples isso que eu estou falando, né? Então tinha vaga reservada, eu estacionei e no instante eu resolvi. Entrei, resolvi, voltei, fui embora, graças a Deus, né? Se eu tivesse ficado rodando ali, né, talvez eu não entrasse nem no shopping, fosse embora, eu não aguentaria. Eu sei que eu talvez não aguentasse. Mas tem esse lado, mas o outro lado também tem, né? Como em outra situação que eu precisei usar uma vaga reservada e eu fui quase agredido fisicamente em um estacionamento. Eu sei que vocês sabem disso, né? Eu fui quase agredido, né? Eu fiquei parado ouvindo tudo aquilo, né? Ouvindo aquele discurso moralista, nananana. Eu peguei e falei assim, olha, a fala de vocês estaria muito adequada
se vocês entendessem sobre autismo, né? Mas vocês não entendem sobre autismo, né? Porque vocês estão me julgando, não sei com que critério, né? Mas a partir de hoje vocês vão aprender uma coisa: vocês nunca mais vão julgar uma pessoa que vai estacionar numa vaga de autismo porque vocês acham que essa pessoa não é autista, né? Aí mostrei os documentos, mostrei, aí as pessoas ficaram caladas. Eu digo assim, eu estou fazendo isso como uma primeira oportunidade, talvez, de vocês, de encontrarem uma pessoa autista que sabe falar, que pode falar, que consegue se posicionar assim. Isso vai me custar um preço muito alto, emocional, né, de desgaste e tudo, mas eu prefiro passar por isso do que perder a oportunidade de ensinar para vocês que não sabem sobre autismo, né? Então eu falei isso lá no estacionamento, né? Foi de um shopping grande aqui dessa cidade, né? E foi dito e feito. No outro dia eu estava derrotado, numa cama que eu não conseguia me levantar, né? Então, aí entra essa questão, né? Até que ponto também que a minha esposa diz assim, Gleber, você vai conseguir sozinho? Ela pergunta, né? Eu digo, eu vou conseguir sozinho. Quando eu não tô legal assim, eu já digo, vamos comigo, qualquer coisa, tu me ajuda e tal. E a gente tem que se apropriar dessas oportunidades de saber que é assim. Da mesma forma como eu também ajudo, da mesma forma como eu sou um terapeuta, eu sou capaz de ajudar inúmeras famílias, né? Por mim passam por mês mais de 150 crianças nas instituições que eu atendo, né? E eu atendo crianças e famílias. Quem trabalha comigo sabe, né? Eu atendo crianças e atendo famílias também. Eu acompanho as famílias. Então, para eu encerrar minha fala, eu não queria nem tanto focar assim muito nas minhas próprias experiências, mas assim, mostrar através dos meus exemplos o quão importante é a gente, em primeiro lugar, né, independente da idade, isso é uma coisa que questionam muito, né? Uma pessoa autista precisa saber que é autista, ela precisa saber como ter as melhores condições de ter uma melhor qualidade de vida, né? Física, emocional, social, todos os âmbitos. E também, que é uma coisa muito importante para finalizar, a pessoa autista, ela precisa se auto-reconhecer independente do nível. Isso é possível para qualquer nível, né? Mas ela vai sempre poder se apropriar de uma forma maior ou menor dos seus potenciais, né? Da sua capacidade de construção, da sua capacidade de ser e existir da melhor maneira possível. Porque geralmente o foco é sempre na dificuldade, nos déficits, né? No que a gente não pode, vamos pensar assim, né? Mas o que a gente pode? Né? O que a gente tem? O que a gente consegue? Né? O que uma pessoa autista consegue, né? A gente consegue falar, tem uns que não conseguem falar, mas conseguem outras coisas, né? Por que isso não tem um espaço adequado para essa pessoa florescer, né? com a potência que ela tem, né? Então, um destaque que eu dou é para isso. Sempre eu falo para as mães, né? Sempre quando eu vou dar os feedback nas devolutivas, eu digo, olha, às vezes a criança, o filho, ele duas coluninhas que eu coloco, né? Tem a coluna da ajuda, da correção, às vezes uma certa repreensão, uma certa disciplina, etc, etc, etc. Isso aqui é direto, não pode, não, tá errado, não, é assim, direto. Vai ali, vai ali, vai ali. Mas tem uma outra coluninha, que é aquela coluna de que a pessoa se garante. A pessoa faz só ela que faz aquilo ali, é única. A pessoa tem uma percepção que as outras não têm. A pessoa tem uma sensibilidade que é diferente, mas ela tem. E ela faz isso de uma maneira magistral. E essa coluna era para estar bem aqui, ó. E essa era para estar aqui, ó. Mas geralmente fica assim. O que acontece? Agora eu vou falar de mim, né? Hoje eu já estou melhor, mas eu fui uma pessoa até determinado ponto que eu era, por conta disso daqui, eu era uma pessoa ninja, craque, excelente tudo que eu faço, altamente adaptada, educada, mas a minha autoestima lá embaixo. Meus emocionais detonados, né? Só que isso foi modificando, né? Foi modificando, e até hoje eu preciso de ajuda. Eu faço terapia, né? Sempre fiz terapia, até hoje eu faço, como profissional e também para lidar com certas questões mesmo da vida, né? Mas hoje eu consigo me enxergar, eu me enxergo diferente. Não é as pessoas que me enxergam diferente, eu me enxergo diferente.
estimulado também, porque é isso que no fundo vai fazer diferença. Né? Nos nossos momentos, né, de lidar com as loucuras dessa vida, se a gente não tiver uma autopercepção justa de si próprio, né, a gente vai ficar sempre nesse limbo aqui, né, do alto e baixo, e às vezes muito mais para baixo. E isso não é saúde. Isso é adoecimento, né? Isso configura-se como riscos de adoecimento. Então, minha fala encerra aqui. Mais uma vez agradecendo a oportunidade, né? Eu espero que eu não tenha extrapolado o meu tempo, não falou nada. E hoje eu também estou nessa posição, né? As pessoas me cobram muito, às vezes eu fico incomodado, mas eu entendo. Ai, fale na internet, faça vídeo, faça não sei o que, faça não sei o que, mas eu nunca fui assim, né? De ficar fazendo as coisas. E hoje eu estou até me disciplinando para fazer um pouquinho mais. Mas não porque sou autista, mas porque se eu tiver uma fala realmente contribuir, que faça diferença, que eu veja que vai realmente auxiliar, pode ter certeza que eu vou fazer. Hoje mesmo eu vou gravar 2 vídeos, né, sobre isso. Mas é porque tem um propósito muito definido nisso, né? Mas ficar lá, botar musicoterapeuta autista, né? Que as pessoas dizem, bote lá no seu Instagram que você é autista. Eu digo, mas gente, né? O meu colega que é musicoterapeuta e não é autista, ele é tão competente quanto eu, né? Enfim, entenderam, né, o que eu quero dizer? Então não vai ser por eu ser autista que isso vai se transformar em um mecanismo de marketing para mim, de jeito nenhum, né? Muito pelo contrário, eu tenho um horror quem faz isso, né? Que usa de uma condição para, entenda, de uma forma de marketing, simplesmente mercadológica. E eu combato isso ali, ó. Pá, pá, pá. Inclusive, se vocês virem musicoterapeutas postando vídeos de pacientes na internet, à torta direita denuncio. Vou dizer por quê. Porque é autista e não é ferramenta de autopromoção pessoal. Mas a gente tem um termo de consentimento livre esclarecido. Todos os pacientes recebem um termo de consentimento livre esclarecido. Olha, me autorize aqui a mostrar os vídeos do seu filho na internet. O que isso tem a ver com o tratamento? O que isso tem a ver com a melhoria da criança? A gente tem que proteger a dignidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente, diz que o direito de imagem ali é algo precioso. Nem pais podem expor pessoas nas suas vulnerabilidades. Então, denuncie. Qualquer coisa pode dizer, olha, estou vendo que coisa, denuncie. Não pode, tá certo? Eu não sou mais presidente da associação, entreguei, né? Já fui durante 7 anos da Associação de Musicoterapia Ceará. Hoje em dia eu estou mais aliviado dessa responsabilidade, mas a minha atitude permanece a mesma, né? Dignidade acima de tudo para as pessoas, tá? Então, isso aqui também é um pedido que eu faço para vocês, né? Protejam as pessoas que às vezes não têm consciência para a sua autoproteção. Não deixem as pessoas ficarem expondo para autopromoção na internet. É isso, obrigado.